boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto e iniciando aqui o mês de dezembro, queremos caminhar com você e relembrar para celebrarmos uma das datas mais importantes do cristianismo, o Natal. Quero compartilhar com você algumas devocionais que nos fazem lembrar a importância para nós e para o mundo, é claro, do Natal do Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar nossa reflexão lendo para você Romanos capítulo 3, verso 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos os anos celebramos o Natal. Para nós cristãos é uma linda época de alegria e boas novas, boas notícias. Alguns de nós decoram uma árvore, penduram luzinhas e em muitas igrejas cantamos hinos e cânticos de Natal e ouvimos maravilhosas mensagens. Assim, todos nós cristãos gostamos de lembrar a todos que Jesus é a razão de tamanha comemoração. Porém, com que frequência realmente paramos e refletimos sobre o porquê Cristo Jesus é o motivo da comemoração? Por que afinal existe essa comemoração? Por que Jesus deixou o céu para nascer neste mundo? A resposta pode ser bem rápida: por causa dos nossos pecados. Sabe, o Senhor nos ama demais. Deus nos ama demais. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. Éramos a coroa da criação divina, feitos para glorificá-lo e desfrutar de um relacionamento perfeito na sua presença, e isso para sempre. Era esse o nosso destino, o que fomos feitos para viver. É o que Adão e Eva experimentaram. Eles andaram com Deus, conversaram com Deus e desfrutaram da presença santa de Deus. Eles puderam viver e desfrutar também dos frutos de um jardim criado por Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15 e 16. Mas então, por que tudo deu errado? O que mudou? Adão e Eva permitiram que o orgulho e os impulsos egoístas, o desejo de ser como Deus, contaminassem o seu julgamento. E por se permitirem ser enganados pela serpente, eles e todos nós caíram em desgraça. Naquele momento, a Bíblia nos diz em Romanos 5,12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A pior parte é que aquilo que eles mais buscavam, ser como Deus, eles já possuíam. Eles tinham a imagem e semelhança de Deus neles. Eles tinham a marca divina nos seus corações, nas suas almas. Num livro chamado Pecado e Redenção, John Garner afirma que o pecado, portanto, produz uma alienação e inimizade para com Deus. Ou, em outras palavras, uma separação moral entre o pecador e Deus. Essa separação é chamada de morte espiritual. E o contrário dessa morte espiritual é ser resultado de receber uma vida. Isso é, ser reconciliado com Deus. O pecado de Adão e Eva infectou todos os seus filhos, cada pessoa na história. Causou uma ruptura, uma separação entre nós e o santo e perfeito Deus.
Toda criança, desde então, nasceu morta espiritualmente, separada de Deus, exceto uma criança. Assim, se nascemos espiritualmente mortos, uma vez que a morte física ocorre, ela se transforma em uma morte permanente, sem nenhuma chance de reconciliação, morte eterna. Em Romanos, capítulo 6, verso 23, a Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. O pecado no Jardim do Éden trouxe morte espiritual imediata sobre toda a humanidade. E a dívida final do pecado é a morte. Morte absoluta que ocorre na morte física. Portanto, a fim de pagar a dívida do pecado, que é a morte, alguém precisava morrer no lugar do pecador. Por essa razão, o ato do sacrifício se fez necessário a fim de pagar pelo débito do pecado. Mas por que? Talvez você pergunte. Porque o custo do nosso pecado é a morte, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. O primeiro exemplo disto é visto exatamente depois da queda de Adão e Eva. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 21. E o Senhor, Deus, fez roupa de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Veja, para que Deus vestisse Adão e Eva e cobrisse a sua nudez, ele teve que matar um animal, derramar o seu sangue. Mas aqui está o problema, como descrito em Hebreus 10, 4. O sangue de touros e bodes, o sangue de animais, não podem de modo algum tirar pecados de ninguém. Este sacrifício não era suficiente. E é isso que faz a história do Natal ser tão poderosa, tão maravilhosa. A história do Natal é sobre o momento em que o glorioso plano de Deus se tornou realidade neste mundo. Como está escrito em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda lemos em Gálatas capítulo 1, verso 4. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo Jesus se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Jesus nasceu para pagar o preço pelos nossos pecados, de uma vez por todas, a fim de nos dar o grande presente de Deus. E qual é o grande presente de Deus? Romanos 6, 23. A segunda parte desse versículo. A vida eterna. Sim, a vida eterna que temos em união com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por causa de Jesus, podemos glorificar e desfrutar da comunhão com Deus de maneira muito mais íntima do que Adão e Eva um dia puderam ter. Podemos não só andar com Deus, mas ter o próprio Deus dentro de nós. Com essa reflexão, estamos a caminho do Natal de Jesus. A minha oração, você já sabe. Que a tua vida seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver. Que a chuva caia leve no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Paz manifesta na pessoa de Jesus. Manifesta no Natal. Amém.